Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 4 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje nós vamos ver qual é a relação da porcentagem com os números racionais. Vem comigo! Bom, na primeira aula da nossa playlist, nós falamos aí sobre os conjuntos numéricos. Trabalhamos 3 conjuntos numéricos, números naturais, inteiros e racionais. E nós vimos que os números racionais, esse conjunto numérico aqui é definido como todo número que pode ser escrito na forma de fração, certo? Então, todo número que puder ser escrito na forma de fração é chamado de número racional. Agora, veja só qual é a definição de porcentagem. A porcentagem é a razão entre dois números cujo denominador é igual a 100. Ou seja, olha só, 15% significa uma razão. E uma razão é uma fração, certo? Então, 15% significa 15 sobre 100. Então, toda porcentagem, ela é uma razão entre dois números. Quais são esses dois números? O número que está aqui ao lado do sinal da porcentagem, que é o 15, vai ser o numerador, e o denominador, que vai ser sempre igual a 100. Então, toda porcentagem é uma razão centesimal. É uma razão onde o denominador é igual a 100. Então, se a gente conseguiu escrever 15% na forma de fração, nós podemos dizer que há uma relação entre porcentagem e números racionais, uma vez que a gente consegue colocar toda a porcentagem na forma de fração, beleza? Dá para a gente passar aqui para a forma decimal, 15% significa 15 dividido por 100, isso aqui a gente viu na aula número 2, transformando fração em número decimal. 15 dividido por 100 vai dar 0,15. Então eu posso representar a minha porcentagem assim, usando a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal, tá? A mesma coisa com 72%. 72% representa uma razão, ou seja, uma fração que vai o 72 em cima no numerador e o 100 no denominador. Se eu quiser passar essa razão, essa fração para a forma decimal, pego o 72 aí e divide pelo 100. Tá bom? Isso vai dar 0,72. Então, 72% pode ser escrito na forma percentual, na forma fracionária, na forma decimal, tá? 72 centésimos, 72 centésimos, 72%. Bom, basicamente é isso, tá? Nós vamos aproveitar essa aula para dar uma retomada aí na resolução de problemas que envolvem porcentagem, tá? Vamos usar diferentes métodos, regra de 3, fração, forma decimal. Então a gente vai variar um pouquinho as formas de resolução usando aí porcentagens e consequentemente números racionais. Então são probleminhas de porcentagem de números racionais. Vamos usar também a interpretação de gráficos e tabelas. Bom, é isso, tá? Vai ser uma aula de resolução de problemas. Então vamos lá, eu vou colocar o problema na sua tela. Sugiro que você pause o vídeo, tente responder, depois dá play para verificar se está certo. Serão 5 probleminhas. Primeira questão aí na sua tela. Bom, nossa primeira questão falou que a Paula comprou um vestido e para ganhar 10% de desconto ela pagou à vista, tá? Se o vestido custa R$200, quanto que a Paula pagou? Então a Paula, ela pagou à vista, ela teve um desconto de 10%, então ela não vai pagar R$200. Tem algumas maneiras diferentes da gente resolver esse problema, tá bom? O que a gente pode fazer? A gente pode começar calculando o desconto, tá bom? Vamos lá, vamos calcular o desconto que a Paula teve. A Paula teve um desconto de 10% de R$200. Então a gente vem aqui e calcula 10% de R$200. Como que eu faço esse cálculo, professor? Bom, tem algumas formas, Eu posso usar a regra de 3, eu posso usar a fração. 10% de R$200 é 10 por 100 vezes 200, tá bom? Então seria 10 vezes 200 dividido por 100. Eu gosto de escrever assim, 10 vezes 200 dividido por 100. Tá? Fica mais fácil da gente proceder dessa maneira, porque a gente pode usar a lei do cancelamento, a gente pode simplificar. Quando envolve apenas multiplicação e divisão, dá para cortar zeros, eu posso pegar o zero da unidade do 200, o zero do 100, outro zero do 200 e um zero do 100. Então ficou 10 vezes 2 sobre 1. 10 vezes 2 dá 20. Então vai ficar 20 sobre 1. Ou seja, 20, R$20 de desconto. Esse é o desconto. Então quanto que a Paula vai pagar pelo vestido?
Bom, valor a pagar. Valor a pagar. Qual vai ser o valor que ela vai pagar então? Se o vestido custava R$200 e ela teve um desconto de R$20, a gente faz a subtração, dá uma diferença aí de R$180. Então é esse aqui o valor que a Paula vai pagar pelo vestido, R$180. Tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro exercício. Eu comecei calculando o desconto, né, de R$20, depois eu subtraí do valor do vestido, que era R$200, tá? 200 menos 20, 180. Bom, uma outra forma de fazer, ó. Eu vou usar a regra de 3 agora, tá? Só para variar um pouquinho o jeito de fazer. Então, ao invés de eu começar calculando o desconto, eu posso calcular assim, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. O vestido todo, né, o preço total, ele representa 100% da mercadoria, 100% do valor, tá bom? E aí ela vai ter um desconto de 10%. Desconto vai ser de 10%. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode subtrair já no início, tá? Eu faço 100% menos 10%, 90%. Então, esse é o valor que a Paula pagará, né? O valor que a Paula pagará será o valor de 90%. Então, eu tenho que calcular 90% do preço do vestido. Eu posso calcular assim, né? Ó, 90% de R$200, como a gente fez, né? 90 vezes 200 dividido por 100, né? 90% vezes 200. Posso fazer assim, que é fácil, rápido, né? Ó, corta zeros, 90 vezes 2 dá 180, então ia ficar 180 sobre 1, 180. Já chegamos na resposta, né? Ó. Então, ao invés de a gente calcular o valor do desconto para depois subtrair do preço total do produto, o que nós fizemos? Nós subtraímos a porcentagem de desconto e calculamos o valor que ela pagaria pelo vestido. Ela vai pagar 90% do valor do vestido, ou seja, 90% de 200, 180. Agora, poderia ter usado regra de 3, ó. Poderia pensar assim, ó. 100% é o preço total do vestido, então é R$200, certo? Mas eu vou pagar apenas 90% do preço do vestido, 90% é X, e aí a gente usaria a regra de 3. Perceba que eu estou retomando, fazendo você lembrar de conteúdos do 7º ano, tá? Então, para resolver a regra de 3, que envolve porcentagem, sempre diz respeito a grandezas diretamente proporcionais. Basta a gente multiplicar cruzado, né? Ó, 100 vezes X é igual a 90 vezes 200. Tá? Vamos efetuar as multiplicações para depois isolar o X. 100 vezes X dá 100X. 90 vezes 200, 9 vezes 2 dá 18. Aí tinha 3 zeros, né? Ó, vou copiar os 3 zeros aqui. Então ficou 100x igual a 18.000. Para isolar o x, a gente divide tudo por 100. Então vai ficar x igual 18.000 dividido por 100, dá para cortar zeros. Fica 180. Beleza? Então R$180. Tá? Então eu fiz aí o mesmo problema de diferentes maneiras. Usei regra de 3. Fiz pelo cálculo do desconto usando o valor percentual e já tinha feito o cálculo do desconto em dinheiro, tá? Então aí você vê aquele jeito que você tem mais facilidade, pode fazer cada exercício de um jeito para ir treinando também, igual eu estou fazendo aqui. Então esse foi o nosso primeiro probleminha, a Paula pagará R$180 pelo vestido. Vamos para a questão número 2. Olha só, Camila e Raul moram em um apartamento alugado e todo ano o valor do aluguel é reajustado. Atualmente eles pagam R$500 por mês, mas com o reajuste, o aluguel vai passar a custar R$530. Qual foi o percentual de reajuste? Então olha só, o reajuste, né, em dinheiro é fácil, né, de calcular. Qual foi o reajuste em dinheiro, né? Se eles pagavam R$500 e agora vão pagar 530, teve um reajuste aí de R$30, né? Então esse foi o reajuste em dinheiro, mas ele não quer saber em dinheiro, ele quer saber em porcentagem. Então eu quero saber assim agora, esses R$30 corresponde a quantos por cento, né? Qual foi o percentual de aumento? Algumas maneiras de eu fazer, usando regra de 3, por exemplo, ó.
Eu tenho aí porcentagem e dinheiro, né? Eu tenho R$ 500 era o preço total do aluguel. Opa, desculpa, coloquei errado. R$ 500 era o preço total, então 100%. R$ 30, que foi o aumento dado, né? O aumento de R$ 30 é X. Aí, para eu resolver esse probleminha de porcentagem, são grandezas diretamente proporcionais, multiplica cruzado. 500 vezes o X é igual, né? Aqui é a propriedade fundamental das proporções, né? Multiplicação dos extremos é igual a multiplicação dos meios. Então, 500 vezes X é igual a 100 vezes 30. 100 vezes 30. Bom, 500 vezes X, 500x. 100 vezes 30, olha como é fácil de fazer. A gente faz 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. E aí copia os 3 zeros que tem aqui, ó. 3.000, né? Então 100 vezes 30, 3.000. Para isolar o x, você divide tudo por 500. Beleza? Divide tudo por 500. Vai ficar x igual a 6, né? 3.000 dividido por 500 vai dar 6. É a mesma coisa que 30 dividido por 5. Então 6% foi a taxa de reajuste, tá? Foi um reajuste de 6%, que corresponde a R$ 30. Uma outra forma da gente fazer era montando a razão, né, percentual. Olha só, 30, foi um aumento de R$ 30 de um produto que custava 500, tá? Então é 30 no total de 500. O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente simplificar, ó. Posso cortar 0, isso corresponde a 3 de 50, né? Mesma coisa que 3 sobre 50. Vamos fazer virar porcentagem? Para fazer virar porcentagem, é só multiplicar por 2. Então vai ficar 6%. Então, ó, R$ 30 num total de 500, R$ 30 num total de 500 é a mesma coisa que R$ 6 no total de 100, né? São equivalentes. Ou seja, 6%. Então, uma outra forma da gente chegar na resposta 6%. Essas duas formas que eu fiz aqui, ó, nós primeiro calculamos o reajuste em dinheiro. Qual foi o reajuste em dinheiro? Foi de R$ 30. Sabendo que o reajuste em dinheiro foi de R$ 30, a gente foi e calculou, né, a taxa percentual, que foi de 6%. Aqui usando regra de 3, aqui usando a razão, né, a razão entre os números. Porém, daria para eu resolver esse problema sem calcular esse reajuste em dinheiro aqui, ó. Daria para resolver o problema, né, sem esses R$ 30, usando apenas as informações do problema. A gente teria o seguinte, ó, que montar uma regra de 3, usando aí a porcentagem em dinheiro, que seria a seguinte, R$ 500 era o valor do aluguel, 100%, certo? O aluguel vai passar para 530, então a porcentagem é X. Fazendo a multiplicação cruzada, ó, 500 vezes X, 500 vezes X é igual a 100 vezes o 530. Beleza? Vamos lá. Ó. 500 vezes X dá 500x e 100 vezes 530 é só fazer assim, ó, 1 vezes o 530 dá 530. E aí pega os dois zeros do 100 e coloca aqui, né? Então deu 53.000. Para eu isolar o x aqui, basta dividir tudo por 500. Tá? Dividindo tudo por 500, a gente vai encontrar o x. 500 dividido por 500 vai dar 1x. E aqui a gente vai simplificar. Ficou 530 dividido por 5, que dá 106%. Então, olha só, o reajuste foi de 106%? Não, o reajuste agora a gente vai encontrar fazendo a diferença de 106 menos 100. Então, 106%, que é o novo preço do aluguel, né? Então, R$ 530 é 106%. Tira 100%, que era o preço antigo de aluguel, vai dar uma diferença de 6%, que é a nossa resposta. Tá bom? Então, esses dois primeiros, eu fiz questão aí de resolver de diferentes maneiras, tá? Os 3 próximos, eu vou procurar aquele jeito que eu acho mais fácil para mim, e você pode procurar o jeito que você achar melhor para você também, tá? Vamos lá para a questão número 3. Temos então, ó, uma banca de jornal fez uma promoção para acabar com o estoque de figurinhas. Compre 50 figurinhas por R$ 10 e leve mais 15 de graça para casa. Bom, em porcentagem, quanto que a pessoa que aproveitou a promoção estaria economizando? Então vamos lá. Se a gente fosse pensar no valor que ele pagaria pelo total de figurinhas, porque vamos pensar assim, ele está comprando 50, mas vai ganhar 15.
Então ele está levando para casa um total de 65 figurinhas, correto? Correto, né? Então ele está levando para casa 65 figurinhas. Aí vamos pensar, olha, 50 figurinhas, vamos montar uma regra de 3. 50 figurinhas eu pago quanto? Por 50 figurinhas, R$10. E por 65 figurinhas, vou pagar quanto? X. Quanto eu pagaria? A gente sabe que ele vai levar 65 figurinhas por R$10. Mas a gente precisa saber quanto que ele pagaria por 65 figurinhas, se não tivesse na promoção, né? Multiplicando aqui, ó, né, mais figurinhas vai ser um valor maior, né, na teoria. 50 vezes x é igual a 65 vezes 10. 50 vezes x dá 50x, 65 vezes 10, ó, a gente faz uma vezes o 65 dá 65. E o zero do 10 coloca aqui. Para isolar o x, divide tudo por 50. Então vai ficar x igual a 65 dividido por 15, que dá 13. Então olha só, se não tivesse na promoção, ele pagaria R$13 pelas 65 figurinhas. Então qual é a economia que ele está tendo? Ele está tendo uma economia de R$3, tá? Então ele teve uma economia de R$3. Ele está levando 65 figurinhas, que ele gastaria R$13 para comprar 65 figurinhas, mas ele está pagando R$10 por causa da promoção. Uma economia de R$3. Agora, esses R$3 corresponde a que porcentagem de 13, tá? Qual é a porcentagem que esses R$3 corresponde em relação a 13, que era o total que ele gastaria? Então, olha, vamos lá montar uma razão agora. R$3 corresponde a quanto de 13? R$3 é quanto de 13, né? Qual que é a razão entre eles? Bom, para isso a gente vai dividir o 3 pelo 13. Beleza? Eu não vou fazer a mão aqui, vou fazer na calculadora. Por quê? Por que será? Por quê? Porque a gente vai encontrar como resposta uma dízima periódica. Nossa aula anterior, né? Aula número 3, que falou aí sobre dízima periódica. Vou colocar a resposta aqui, ó. 3 dividido por 13 dá 0,2707 76, não, 0,230769, 230769. Então deu aí, ó, 0,230769, 230769. Enfim, vai dar uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples, onde o período é 230769, 230769, 230769, tá? Bom, lembrando então que se o resultado é uma dízima periódica, confirma que nós temos aqui um número racional, né? 3/13 é um número racional e na forma decimal ele apresenta a forma de uma dízima periódica. Mas enfim, então é aproximadamente 23%, tá bom? Então ele conseguiu aí um desconto, né, em porcentagem de 23%. Certo, gente? Então, vamos lá. Em porcentagem, quanto que a pessoa que aproveitou a promoção terá economizado? Em porcentagem, aproximadamente 23%. Bom, vamos lá para a nossa questão número 4. Agora a gente tem um gráfico de setores. Olha só, gráfico de setores foi uma das últimas aulas que eu dei na playlist do 7º ano. Vamos lá analisar gráfico de setores agora. Bom, a gente tem sim, uma escola realizou uma pesquisa com 500 alunos matriculados para saber quais esportes deveriam ser incluídos na próxima Olimpíada Escolar, que será realizada no final do ano. Cada aluno indicou apenas um esporte. Observe o gráfico de setores. Letra A. Quantos alunos preferem futsal? Então a gente olha aí no gráfico de setores, a gente vê que futsal é o setor circular que está pintado de verde, né? E corresponde a 40%. 40% do que, professor? 40% do total de alunos entrevistados, 40% de 500. Beleza, então como é que a gente calcula isso? Acho que o jeito mais rápido aqui é a gente fazer assim, ó, 40 vezes 500, lembrando que toda porcentagem tem o 100 embaixo como denominador, né? Dividido por 100. Pronto, 40 vezes 500 dividido por 100. Posso cortar zero, tá? Ficou 40 vezes 5 dividido por 1. 40 vezes 5 dá 200. Dividido por 1 vai dar 200 mesmo, né? Então 200 alunos preferem aí futsal. Letra B. A letra B fala assim, ó. Quantos alunos preferem basquete? No gráfico de setores, a gente vê que basquete é o setor laranja.
e ocupa 15%. 15% do quê? Dos alunos que foram entrevistados, dos alunos da escola, né? 15% de 500. Bom, para calcular 15% de 500, acho que o jeito mais rápido nessa situação é fazer 15 vezes 500 e dividir por 100. 15 vezes 500 dividido por 100. Beleza. Dá para a gente simplificar aqui o zero da unidade da dezena do 500 com o zero da unidade da dezena do 100. Ficou 15 vezes 5 dividido por 1. 15 vezes 5 é 75, dividido por 1 dá 75 mesmo. Beleza? 75 alunos falaram aí que preferem basquete. Agora vamos para a letra C. Quantos alunos preferem voleibol? Voleibol ocupa o setor vermelho do nosso gráfico de setores, que é 30%. Então 30% de 500. Para a gente calcular, a gente faz 30 vezes 500 dividido por 100. 30 vezes 500, lembrando de dividir por 100. Só para variar um pouquinho, ó, ao invés de cortar os dois zeros do 500, eu posso pegar o zero do 500 e um zero do 30 para cortar com os dois zeros do 100. Aí ficou 3 vezes 50. 3 vezes 50 dá 150. Vai dividir por 1, dá 150 mesmo, né? Então ficou aí 150 alunos. E agora, para finalizar, a gente tem os alunos. Quantos alunos preferem handball e outros? Olha só, handball é o setor amarelo, 10%. Outros é o setor azul, 5%. Então a gente tem que somar, né? A gente vai fazer 10 mais 5. 10% do handball mais 5% de outros, 15%. Então a gente vai calcular 15% de 500. Na verdade, nós já fizemos esse cálculo. 15% de 500 deu 75 alunos. Só para conferir se está certo, a gente vai somar tudo para ver se dá 500, né? Que é o total de alunos que tem que ter. Então, 200. Vamos começar por aqui, ó. 75 mais 75 dá 150. 150 mais 150 dá 300. 300 mais 200 dá 500. Então, bateu, tá certinho aí os nossos cálculos. Vamos para a nossa última questão. Quero aproveitar aqui, antes da gente entrar na última questão, fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário legal, deixa o seu like, né? Fazendo isso, o YouTube entende o quê? Entende que o conteúdo que o professor está passando é um conteúdo bom que vai ser recomendado para outras pessoas, tá? Então você me ajuda, eu ajudo você e a gente cria juntos esse projeto de aulas para o 8º ano. Vamos lá para a nossa última questão. Em um concurso público, é necessário ter aproveitamento de 75% na primeira prova, que tem 60 questões, para poder avançar para a próxima fase. Na tabela, a gente tem aí o número de acertos de 6 candidatos: Helena, Rafael, Bianca, Daniele, Jonas e Marcelo. Qual foi o percentual de acertos de cada candidato? Olha só, dá para a gente fazer usando regra de 3. Poderia pensar assim, né? 60 questões é o total, 100%, tá? 60 questões... 100%. 52 questões, que foi o total de acertos da Helena, é X. Quanto menos questões a pessoa acerta, menor é o percentual de acerto dela, né? São grandezas diretamente proporcionais, a gente faz a multiplicação em X, né? 60 vezes X dá 60X, 52 vezes 100 dá 5.200. Para isolar o X, divide tudo por 60 e a gente vai encontrar aí o valor, né? Ficou 520 dividido por 60. Vai dar aqui aproximadamente 87%. Tá? Vamos lá. Deixa eu fazer o cálculo certinho. 520 dividido por 60, aproximadamente por 6, né? 87%. É aproximadamente, tá? Dá 86,66666, né? Essa divisão, esse número racional, ele representa uma dízima periódica, tá? Posso fazer dessa forma, tá? É uma maneira da gente expressar o percentual de acertos da Helena. Mas eu acho que tem um jeito mais fácil aqui, que é a gente montando razões. A gente pode montar as razões aí para cada candidato. Basta pegar o número de questões que as pessoas acertaram e dividir pelo total de questões que tinha na prova, tá? Então, o número de acertos sobre o total de questões. Se você montar essa razão com todos os candidatos, você vai encontrar aí o percentual. Agora, para a gente chegar na resposta, é só dividir o número que está em cima pelo que está embaixo, né? 52 dividido pelo 60.
Ó, 52 dividido por 60 dá 0,86666. Então vamos colocar a resposta aqui, ó. 0,86666. Uma dízima periódica, certo? Para a gente passar em porcentagem, a gente tem que andar com a vírgula duas casas. Uma, duas. Tá? Então sempre que eu tenho um número que está na forma decimal e quero passar ele para porcentagem, eu desloco a vírgula para a direita, para frente, aí duas casas decimais. Então daria 86,66%. Tá? Isso é aproximadamente 87%. Bom, feito da Helena, vamos para os demais. O Rafael acertou 46 questões. Tá, ele é número de acertos sobre o total de questões da prova. Então, 46 dividido por 60. 46 dividido por 60 dá 0,76666. 0,76666. Dá de novo uma dízima periódica. Olha só, números racionais, né? Que na forma decimal estão representados por dízimas periódicas. Para eu passar esse número decimal para porcentagem, eu desloco a vírgula duas casas para frente. Ela vai ficar aqui, ó, no meio dos dois 6, né? Então vai dar 76,66% aproximadamente. Tá? Esse foi o percentual de acertos do Rafael. Bianca, vamos para a Bianca. A Bianca, ela acertou 41 questões. Então a gente pega aqui 41 acertos, um total de 60. Vamos efetuar a divisão do 41 pelo 60. 41 dividido por 60 dá 0,683333. 0,68333. Aí para eu passar para porcentagem, desloca a vírgula duas casas para frente. Então vai dar aproximadamente 68,33%. Daniele, vamos para a Daniele. Daniele acertou um total aí de 51 questões. Daniele foi bem. 51 questões, um total de 60. Então a gente vai pegar aí os 51, dividir pelo 60. Vamos lá, 51 dividido por 60 é igual a 0,85. Olha só, um decimal exato, né? Um decimal exato, olha que legal. E 0,85 na forma de porcentagem, a gente caminha com a vírgula duas casas para frente e dá 85%. Beleza, vamos para o Jonas. Jonas acertou 38 questões. 38 no total de 60. Dividindo aí 38 por 60, o que nós vamos encontrar? 38 dividido por 60 dá 0,63333. Tá? Dízima periódica mais uma vez. Isso é aproximadamente 63,33%. Ok? E o Marcelo, para a gente finalizar, o Marcelo ele acertou aí 29 questões no total de 60. Eu sou o Marcelo, mas eu não iria ir tão mal assim, hein, gente? Pelo amor de Deus. 29 questões no total de 60, menos da metade, né? Vai dar menos que 50% aqui. 29 dividido por 60 dá um total de 0,48333. Muitas dízimas periódicas aqui. Que legal, né? Vamos lá. Isso é aproximadamente 48,33%. Então tá aí. Mais um exercício envolvendo porcentagem. Fizemos esse pela razão, pela montagem das razões, envolvendo o número de acertos de cada candidato sobre o total de questões envolvidas na prova. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de número 4, né? Fazendo aí uma retomada dos conjuntos numéricos, de como transformar o número racional da forma fracionária para a forma decimal. Falamos de dízimas periódicas, né? Dízimas periódicas. Na aula 3 a gente tem a aula sobre fração geratriz, determinar a fração que gera a dízima periódica. Tá? Então tá muito legal esse conteúdo aí do 8º ano. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre um novo conjunto numérico. Se até agora o nosso foco foi o conjunto dos números racionais, na próxima aula a gente vai falar do conjunto dos números irracionais. Não perca que está muito legal. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.